Olha lá, página 91. Ó, por que os dois textos estão entre aspas? Por que eles estão entre aspas, gente? Igual a tia já falou, um é informal e o outro é mais formal, né? Então, indica fala direto de um aluno que tá falando com os amigos, tá mais solto, né? Fala algumas palavrinhas, né? Que pode ser falada, uma gíriazinha ou outra, tá mais leve, né? É mais com amigo, tem mais intimidade. E a outra é a diretora da escola, então ela tem que falar mais formal, não pode falar gírias, né, gente? Não pode falar palavras inventadas, né? Então é uma coisa mais formal, tá bom? Olha lá, classifica o tipo de linguagem empregada em cada texto. Texto A, é linguagem formal ou é linguagem informal? Então já falou, né? Texto B, é linguagem formal ou é linguagem informal? Respondam aí, tá? No texto 3, no texto Espaço de Convivência, apresentado na página 85, que tipo de linguagem é empregada? Formal ou informal? Explique. Hein, gente, esse texto, né, que nós lemos na página 85. Olha lá. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, página 85, né? Onde fala de ruas, o nome das ruas, lembra? Então, ele é uma linguagem empregada formal ou informal? Isso mesmo, é uma linguagem. Responda aí que a tia Angela já vem com a resposta. Pausa aí, responda. Daqui a pouquinho você vê se você acertou, tá bom? Ó, esse texto é uma linguagem formal, né? Porque é um texto informativo que foi publicado em jornais e revistas, então não pode conter gírias, não pode conter palavras inventadas, tá bom? Apresenta uma linguagem formal, sem o emprego, né, de gírias e de palavras inventadas. Então, ele é formal. Por quê? Porque ele é escrito em jornal, em revistas. Então, tem que ser um texto formal, tá bom? Porque a gente não né, a gente não tem intimidade para estar falando assim como se a gente estivesse falando com um amigo, tá? Vamos ler a página 91. Pontuação. Ponto e vírgula. Lê agora um trecho da Constituição Brasileira e observe seus sinais de pontuação. Texto 2. Dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residência no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algumas coisas, senão em virtude de lei. Vamos lá. Agora nós vamos para a página 92. Continuando a leitura do textinho, tá, gente? 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 4. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado desculpa, gente. Vou ler de novo. Livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Vamos lá responder agora a questão sobre isso. 1. Qual sinal de pontuação está utilizado para separar os direitos apresentados no primeiro parágrafo? Então, gente, qual é o sinal que está ali para separar, né, o que foi a pontuação, né? Qual a pontuação que foi utilizada para separar os direitos? Qual a pontuação que está ali separando um direito do outro? Qual é? Vamos ver qual é, gente? Olha aqui. Isso. É a vírgula aqui, ó. É nesse daqui, tá? Ó, para separar. Aqui, ó, para separar os direitos do outro, ó, é a vírgula, tá bom? Lembra, ó, a igualdade, a segurança, então, são as vírgulas, isso mesmo.
2. Circule o sinal de pontuação ao final dos tópicos 1, 2, 3 e 4. Então, ao final dos tópicos que nós lemos, né? Ó, tá vendo? Esse aqui é o 3. Aqui, 3. Depois vem o 4. Qual é o sinal que tá aqui, gente? Qual é o sinal que tá aqui? Muito bem. Ponto e vírgula, tá? Você sabe o nome desse sinal de pontuação e para que ele serve? Vamos lá ver, gente, para que ele serve e qual é o nome dele? Olha, para escrever um texto instrucional em forma de lista, com regras, leis, orientações ou dicas, por exemplo, uma em cada linha deve-se observar algumas regras de pontuação. Ao final de cada item apresentado, pode ser usado ponto e vírgula ou ponto final. Se você usar ponto e vírgula, cada item deve ser iniciado por letra minúscula. Nesse caso, o último item apenas ele deve receber ponto final, por ser o último elemento da lista. Se você usar ponto final em toda a lista, cada item deve começar com a letra maiúscula. Então, gente, ó, o que tá dizendo aqui, né? Ó, deixa eu já apagar aqui. O que tá dizendo? Por exemplo, tem um tópico aqui, né? Vamos lá. Aí eu coloco assim, cada pessoa tem direito à alimentação. Alimentação, certo? Aí se eu ponho ponto e vírgula, na outra linha eu começo com letra minúscula, vamos dizer assim, todos temos direito à educação. Então, é isso a regrinha, né? Se eu ponho ponto e vírgula, eu tenho que começar com letra minúscula, tá? O próximo item. Agora, se eu tenho esse daqui, né? Tem esse daqui. Cada pessoa, vamos dizer, pessoa tem direito à alimentação. Aí eu ponho ponto final. Aí aqui eu venho com letra maiúscula. Todos temos. Entenderam, gente? Então, se eu termino a minha frase com ponto e vírgula, na outra eu ponho letra minúscula. Se eu termino a minha frase com ponto final, o próximo tem que ser com letra maiúscula. Igual acontece com o nosso livro, tá vendo? Olha, tá vendo, ó? Começou o outro, ó. Começou o outro com letra minúscula. Tá vendo? Então essa é a regrinha de quem usa ponto e vírgula. Certinho? Muito bem. Vamos lá para a página 93. Nesse capítulo, você refletiu sobre os direitos das crianças e dos adolescentes e sobre a importância da existência das regras para a boa convivência. Conheceu algumas características de texto instrucionais e informativo e estudou o uso das preposições, das aspas e ponto e vírgula. Faça agora as atividades a seguir e veja se ficou alguma dúvida em relação aos estudos realizados. 1. Observe estas ilustrações. Elas representam algumas regras de convivência. Descreva-as com suas palavras no espaço indicado. Então, gente, aqui, ó, tá vendo? Primeiro aqui, ó. Tem alguém que... O que aconteceu? Furou a fila, né, gente? Não pode, né? Isso é uma regra de convivência, não é verdade? Então, vocês vão colocar aqui a regrinha. Aqui, ó. Tá vendo a menininha com a outra menininha? O que ela está fazendo? Isso mesmo. Coloca a regrinha aí do que elas estão fazendo. A outra aqui, olha, gente. O que essa senhorinha tá ajudando esse senhor?
Uma regra de convivência, né, gente? Você vai escrever aqui a regra que é, tá bom? Ajudando as pessoas, ajudando os idosos, tá? Nessa daqui, o que a menininha tá fazendo? Cumprimentando uma outra, que seja está sendo educado, está cumprimentando, tá bom? Muito bem, escrevam regrinhas aí pra tia Ângela, tá? Agora nós vamos para a página 94. Olha lá, aqui é a mesma coisa, continuação do exercício, tá? Olha ali. Olha aqui a imagem, o menininho, né? Tá jogando lixo, né? No lugar adequado, certo? Agora aqui, a outra, olha, atravessando na faixa de pedestre, então tem que respeitar a faixa de pedestre ou atravesse na faixa de pedestre. O outro é o menininho que tá guardando os brinquedos deles, ó. Você vai colocar o combinado, né? Recolhe os brinquedos após brincar. Ou brincou, guardou os brinquedos. Então você vai colocar a regrinha. Balões, olha gente, tem um aqui, ó, uma figurinha do balão. O que é essa faixa aqui que vai ao meio? Que está dizendo o quê? Isso mesmo, não pode soltar balões ou não solte balões, certinho? Muito bem. Façam belezinha, bonitinho. Cria essas regras aí pra tia Ângela, né? Combinados que a gente já sabe de cor. Certinho?